Pai, nós te louvamos, nós damos todo louvor, toda honra e toda glória ao teu nome, porque você é soberano sobre todas as coisas. Nós temos, Senhor querido, clareza de que tudo está debaixo do teu controle, e porque tudo está debaixo do teu controle, nós descansamos em ti. Nós não nos movemos Senhor, por necessidades, nós não nos movemos, Senhor, por aquilo que queremos ou pensamos, mas nós estamos aprendendo contigo e nos mover debaixo da tua palavra, caminhar debaixo do teu propósito. Eu oro, Senhor, nessa noite que o Senhor esteja alinhando os nossos corações. Eu oro para que toda distração se retire do nosso meio. Eu oro para que a tua graça nos alcance. Eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação nos pegue, nós possamos ser tocados, moldados, construídos segundo a tua vontade e segundo os teus preceitos. Eu oro para que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que pensamos que vai contra a tua vontade, tudo aquilo que achamos que vai contra a tua vontade, tudo aquilo, Senhor, que desenvolvemos mediante aquilo que achamos, mas não mediante aquilo que a tua palavra diz que temos que fazer. Ó Espírito Santo de Deus, eu oro para que a tua presença seja, Senhor, clara no nosso meio. Nós não estamos aqui, Senhor, reunidos sem um propósito. O nosso propósito nessa noite é dar um culto a Ti. A nossa reunião é para você. A nossa reunião, o nosso culto é para você. A intenção dos nossos louvores é para você. Então, por favor, Espírito Santo, meu amigo, meu querido Jesus, fala aos nossos corações. Ministra a nossa mente. Quebra, Senhor, os muros que estão levantados, Senhor. As fortalezas na mente sejam quebradas essa noite. Que elas sejam destruídas, que elas ruam, que elas caiam por terra. Toda argumentação contrária à tua palavra não encontre em nós lugar, mas ela se retire do nosso meio. Nós nos sujeitamos à tua palavra, nós nos sujeitamos ao teu senhorio, nós nos sujeitamos ao governo de Cristo, nós nos sujeitamos à tua vontade. Nós dizemos sim à tua palavra e não à nossa vontade, ao nosso querer e aquilo que achamos ou pensamos. Nós declaramos que só Tu és tudo em todos e que tudo é para louvor da Tua glória. Nós dizemos que Você é adorado neste lugar. Nós dizemos que tudo é para a Tua glória, para a Tua honra, para Teu louvor, Senhor. Tudo é para Você, Jesus. Tu és o maior neste lugar. Tu és o Rei que governa sobre todas as coisas, o Rei que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, e é por isso que estamos aqui reunidos como corpo, como família, como igreja, para ouvirmos de Ti as diretrizes do Senhor para as nossas vidas, para que possamos andar nos Teus caminhos e não nos desviar deles, para que possamos ter clareza, Senhor, e andar segundo o Teu propósito, para que os nossos corações sejam alinhados mediante a Tua vontade, que é soberana e está acima de tudo e de todos. É por isso que damos louvor, honra e glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda Jesus, querido. Aleluia. Sente-se. Aleluia. Não se distraia, por favor. Em nome de Jesus. Nós como igreja precisamos voltar a cantar hinos de celebração nesses dias. Amém? Amém? Nós precisamos voltar a celebrar. Por quê? Porque é um tempo de celebração. Mas pastor, nós não conseguimos ver nada, nós não conseguimos ver mudança em algumas coisas. Como nós vamos celebrar? É tempo de prantear e chorar? Não, é tempo de arrependimento. Mas após o arrependimento é tempo de celebração. Existem alguns homens que têm falado no Brasil que nós estamos andando num tempo que já passou, enquanto nós devemos andar entrando no tempo que é o agora de Deus. Nós ficamos às vezes lamentando quando éramos para estarmos fazendo festa. Estamos fazendo festa quando era para estarmos lamentando. Isso porque nós não temos percepção do tempo e o modo que Deus está agindo e como Ele está fazendo. E é por isso que nós andamos pelo modismo e não por aquilo que Ele disse que temos que andar. Adoração também está ligada à celebração.
Porque tudo que fazemos, fazemos para o louvor da glória do Senhor. E se nós entendemos e começarmos a celebrar, nós vamos conhecer o Deus, aquele que nos dá, aquele que ganha e conquista as nossas batalhas. Perceba que em muitas guerras, na palavra, antes de haver a guerra, antes de eles irem para o confronto, primeiro eles celebravam ao Senhor. Em algumas batalhas o Senhor falou: celebre e cante, por quê? Porque eu vou dar a vocês a vitória vocês vão ter a conquista dessa batalha mediante a celebração. Quando eu e você celebramos, nós estamos dizendo para o Senhor que nós acreditamos naquilo que Ele disse. Nós já estamos nos alegrando por aquilo que virá a acontecer através da palavra que foi liberada. Nós estamos falando sobre muitas coisas que foram lançadas, a palavra sobre o Brasil, coisas que estão para se cumprir, mas nós continuamos lamentando ainda as coisas que foram lançadas e nós não celebramos acreditando na palavra que foi dita que irá acontecer. E sabe por que muitas vezes nós não celebramos? Porque nós não acreditamos que aquilo vai acontecer. Agora, quando nós começamos a celebrar, nós começamos a dizer: no reino do Espírito nós cremos naquilo que foi dito, e mesmo que toda circunstância fale ao contrário, eu acredito que vai acontecer. É por isso que eu celebro. Eu não celebro porque estou feliz, eu celebro porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu não celebro porque eu tenho que estar no estado agradável da minha alma de alegria, mas eu celebro porque eu acredito naquilo que a palavra diz, e porque eu acredito naquilo que a palavra diz, eu celebro. Eu leio alguns textos na Bíblia sobre homens que estavam lá, sobre o povo de Israel cercado, pronto a ser atacado, dizimado, destruído, porque muitos que estavam à sua volta eram muito maiores que eles. E a palavra às vezes que vinha do Senhor fala: celebrem, façam uma festa, cantem, adorem, cantem louvores. Até quando nós vamos estar nos arrependendo? Nós precisamos voltar a celebrar. Porque após o arrependimento vem a celebração. Agora, se eu preciso estar me arrependendo todo dia porque eu não me converti ao Senhor ainda, é porque tem alguma coisa errada comigo. Porque crente é um povo que tem uma mania de fazer modinha de tudo. Quanto mais eu me arrepender, mais Jesus me ama. Jesus ama a intenção correta do nosso coração, não a intenção corrompida do nosso coração. Aí se eu me arrepender hoje eu não me arrependi, eu preciso me arrepender. Por que você precisa se arrepender? Você não vai que Jesus venha, eu vou para o inferno. Toda a nossa ação, ela precisa passar por um exame da nossa mente. Antes de nós nos movermos sobre coisas que estamos dispostos a dizer, nós precisamos analisar e esquadrinhar a nossa intenção que nos move a fazer aquilo. Porque se a nossa intenção está corrompida, tudo que vamos fazer vai ser corrompido, mesmo que seja a coisa certa a ser feita. Porque a intenção não está correta. Nós precisamos nesses dias estar mais ligados à movimentação dos céus e não da terra. Deus, Ele governa sobre toda e qualquer circunstância. Deus governa sobre tudo. Deus governa sobre cada um que se dispõe a estar na sua presença. Sabe qual é a forma de Deus governar nesses dias? Você sabe, sim ou não? Não? A forma com que Deus governa nesses dias é a partir da sua igreja, porque a sua igreja precisa refletir o caráter de Deus. E se a igreja não está nesse lugar, não há governo. Não são governos de homens que vão trazer aquilo que tanto almejamos, mas somente um governo dos céus vai trazer sobre nós e sobre uma nação aquilo que almejamos no nosso coração. Eu falei para algumas pessoas esses dias, porque nesses últimos 15 dias assim, ficou acirrado o negócio. Não, porque é de Deus, porque não sei o que. Falou: cara, sai desse lugar. O governo de Deus está centrado nele, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus, Ele pode governar até com uma mula no governo, porque Ele vai direcionar a mula a fazer a coisa certa. Então nós como igreja, em nome de Jesus, precisamos entender que a nossa função é entrar em um lugar de oração, para que a ordem venha para o nosso Brasil, para que isso que está escrito aqui aconteça. É nossa responsabilidade orar. Pastor, mas o que eu oro? O que está escrito.
ore o que está escrito. A Bíblia está cheia de referências sobre governo, sobre como orar sobre isso, sobre como chegar até o Senhor, sobre como proceder. Ore pelas autoridades instituídas. Ah, mas eu não concordo. Você não precisa concordar, você precisa orar, irmão. E se nós entendermos isso, nós vamos começar a sinalizar coisas que não sabemos. Nós vamos começar a sinalizar o reino e o governo de Deus mediante as nossas atitudes. É tanta, com perdão da palavra, é tanta porcaria no meio envolvida no meio do Evangelho de Cristo nesses dias. É tanta água suja e corrompida. O fato de você estar bebendo água não quer dizer que ela é saudável. O fato da água estar dessa cor garante que ela é uma água saudável para se beber, sim ou não? Sim ou não? Então o fato de você estar vendo a água translúcida, que fala isso, né? Translúcida, o fato de você estar vendo ela translúcida não quer dizer que ela está apta para beber. E sabe por quê? Porque nós só conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas quando os olhos do Espírito liberam para nós a revelação, nós olhamos e conseguimos ver aquilo que ninguém vê em um lugar que todos estão vendo algo diferente. Sabe por quê? Porque temos uma visão celestial das coisas. É justamente esse lugar que a igreja precisa entender. Ela precisa entrar. Pare de beber qualquer água. Comece a beber direto da fonte, do rio de Deus, porque dali sai a água que vai sustentar a tua vida, vai te levantar, vai te manter firme nos dias difíceis. No vale da sombra da morte, Ele também está com você. Você vai passar por lá. Faz parte da caminhada. E se nós entendemos essas coisas, nós vamos começar a mostrar um Cristo verdadeiro, não um Cristo falsificado e mentiroso. O maior problema é que na nossa nação, principalmente, foi pregado o evangelho da necessidade. Vem para Deus que Deus vai resolver todos os teus problemas. Vem para Deus, porque se não vir para Deus você vai para o inferno. Vem para Deus porque você está assim, Deus vai fazer, vai acontecer. Vem para Deus. Por que não se apresenta o Cristo, em vez de se apresentar um evangelho barato? Sabe por que não se apresenta muitas vezes o Cristo? Porque para que você conheça o Cristo e viva a vida do Cristo, você tem que morrer para a tua vida. Aí você pergunta, pastor, como que eu vou chegar para alguém e falar bem assim, você precisa aceitar Jesus. E não aceitar Jesus, você vai morrer. Tudo aquilo que você tem de vontade, almeja, vai acabar com tudo, não tem mais. Mas como que eu vou saber? Você vai ter que morrer primeiro. Como que alguém vai aceitar fazer parte de um clube desse? É melhor fazer parte de um clube que todo mundo prospera, fica rico, maravilhoso. Todo mundo consegue seus sonhos realizados. Um evangelho medíocre, mentiroso, forma uma igreja infantil e criança, que não consegue passar pelos apertos dessa vida. Quando vem qualquer aperto, já se revolta contra Deus. Eu olho para Israel, eu estou lendo agora, eu estou estudando o livro de Jeremias. E eu olho para Israel e olho para a igreja dos dias de hoje. Quando está tudo bom, Deus maravilhoso, aleluia, dá voadora, dá tudo, irmão. É helicóptero, irmão, é sapatinho de fogo, é tudo maravilhoso. Fala em 3 idiomas de língua estranha. Estava num local esses dias e pastor é bicho terrível, irmão. Estava numa conferência aí. Nós estávamos sentados num determinado lugar e tinha um pastor, irmão, não sei, atrás de nós, o cara falava em uns 3 idiomas de língua estranha, rapaz. Pense num homem violento. E aí um pastor que estava do meu lado olhou para minha cara e falou, cara, eu estou muito ruim, estou me sentindo mal aqui. Falei, por quê? Não, porque o cara está falando em 3 idiomas, eu só consigo falar uma linguinha malemar. E aí você pergunta, o que tem a ver isso com a mensagem? Pastor, nada, mas me lembrei, eu quis comentar com você. Eu estou em casa, afinal de contas eu posso falar. E nós ficamos preocupados em fazer as coisas e dar respostas que Deus não nos chamou para fazer nem para ser. E por causa disso, quando vem realmente os desafios da maturidade, de alcançar um evangelho genuíno, de crescer, quando nós somos desafiados a sair de uma mesmice, qual é a resposta que nós damos para o Senhor?
Quando nós somos confrontados com as nossas mentiras, com os nossos achismos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, qual é a resposta que nós damos para o Senhor? Porque o fato de você querer alguma coisa não quer dizer que Deus quer que você queira. E por causa disso, a Bíblia fala que há entre nós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque cada um está querendo fazer do seu jeito, em vez de ir para a palavra de Deus e fazer do jeito de Deus. Quando Neemias pegou as escrituras para ler ao povo, que já faziam alguns anos, eu não lembro quantos anos, que eles não ouviam acerca das escrituras, e após eles terminarem a obra, eles se reuniram, e ele foi ler, Neemias ou Esdras? Acho que foi Neemias. Ele foi ler, se eu estiver errado me corrija. Ele foi ler as escrituras e todo o povo parou para ouvir as escrituras. E quando esse povo começou a ouvir o que estava escrito, eles começaram a se arrepender e a chorar. E após eles se arrependerem e a chorar acerca daquilo que estava escrito, de verem que eles estavam fora dos planos e dos caminhos do Senhor, eles começaram a se alegrar porque eles voltaram para o Senhor. E a partir daquele dia, toda semana, todo dia era lida a palavra de Deus para o povo ouvia e se sujeitava à palavra. E não era o que eles queriam ouvir, mas era o que estava escrito. Sabe qual que é a função da Bíblia na minha e na tua vida? É nos trazer de volta para o lugar que Deus precisa que nós estejamos. Nós não temos que ler a Bíblia para justificar aquilo que pensamos, mas nós temos que olhar para a Bíblia e condicionar os nossos pensamentos à palavra e não a palavra aos nossos pensamentos. Porque se nós fizermos isso, nós vamos alinhar o nosso coração ao propósito de Deus para os nossos dias e para a nossa vida. Nós vamos conhecer e ter uma clareza do plano de Deus para nós. A Bíblia, eu acredito piamente que ela é, para a minha vida, um prumo, um aferidor de medidas. Nós estamos trabalhando ali embaixo, né, Lucas? E nós fizemos até uma piada da construção aqui, uma piada interna de quem está trabalhando direto. Você põe o prumo, não dá prumo, irmão. Você põe o nível, não dá nível. Você estica a régua, não dá régua. Você estica a trena para acertar a medida, também não dá. Aí você olha para aquilo ali, é só a graça de Deus, não tem outro jeito, irmão. Você dá aquela olhada assim e fala: Senhor, dá a visão que os homens tiveram quando fizeram, para a gente ter a mesma. A planta que eles usaram para nós entender as medidas, porque senão não vai dar certo essas paredes. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo muitas vezes a minha vida como as paredes aqui de baixo. Aparentemente bonitas, mas tudo fora de prumo, tudo desalinhada, tudo desnivelada. E para quem olha, fala: nossa, que legal, que bonito, bonito é. Põe o prumo para ver. Pega o nível e coloca para ver se está certo. Porque a hora que você coloca essa palavra e coloca ela dentro de você, e ela começa a nivelar você por dentro, é impossível que essa palavra não encontre nas paredes tortas, que nós olhamos todos os dias e achamos que elas estão retas e perfeitas. Aquele lugar que nós achamos que está no esquadro, tudo bonitinho, quando nós colocamos à luz da palavra, nós vemos que está mais para aquela régua redonda na ponta do que para um esquadro. Tudo fora de forma. Então a função da palavra de Deus é ser um prumo, algo que alinha a minha vida ao propósito de Deus. Não é para eu ler a palavra para justificar as minhas atitudes, mas a Bíblia precisa alinhar o meu coração ao que está escrito. Eu não concordo com o que está escrito, o problema é teu, quem escreveu é eterno, irmão. Sabe aquele negócio, eu não acredito nisso aqui que está escrito, eu acho que foi para um tempo. A palavra de Deus diz que toda a palavra de Deus, ela é eterna. Não existe, foi isso, foi aquele, irmão. Sabe quando a gente começa a procurar desculpa para aquilo que está escrito, porque a gente não está disposto a viver? Aí você olha assim, não, isso daqui eu acho que é para aquele tempo, né? Agora não funciona. Não funciona para quem é desviado, mas para quem é convertido funciona. Porque a palavra de Deus, ela é imutável. Se você teve a curiosidade nesses dias, na tua vida, de estudar acerca da história da humanidade, você vai perceber que a humanidade, ela gira em ciclos, em círculos. Se você vê coisas que estão acontecendo hoje, nos nossos dias,
Essas mesmas coisas já aconteceram há 100 anos atrás. As nossas guerras, os nossos desafios, os nossos questionamentos dentro de nós. E nós falamos, Deus, só acontece comigo. Deus olha para você e fala, bobinho. Lê lá em Gênesis, aquele fulaninho lá que você nunca leu. Nossa, ele passou por isso também, coitadinho, mas o meu é pior. Que sempre o meu tem que ser pior, para Deus ficar com mais dó de mim. E sabe por quê? Porque eu não aprendi a olhar para a palavra de Deus como alguma coisa que precisa colocar a minha vida em ordem. Mas eu olho para a palavra de Deus como um bolo que eu quero fazer e tem que dar certo. Eu vou fazer esse bolo, se não der certo eu não faço mais. Às vezes o problema não está no ingrediente, irmão, está na forma com que você preparou o bolo. Às vezes não, nunca o problema vai estar no ingrediente, sempre vai estar em você. Eu já vi gente pegar a receita de bolo, fazer um bolo horrível. Eu já vi gente pegar a mesma receita e fazer um bolo maravilhoso. Aí tem que culpar alguém, culpa o fermento royal, culpa qualquer coisa. Mas não olha para si que não fez bem feito. Qual fermento dos seus irmãos? Eu usei royal, então foi isso. Eu usei aquele, como é que é? Fresh, aquele negócio. Aí eu usei aquele outro lá que nem lembra a marca. Irmão, o problema não é o fermento, é a tua mão. Porque fermento é fermento, só muda a marca. Eu conversei com um químico que ele falou, Isaías, isso é tudo balela, fermento é fermento. Não, porque o royal vem da bisavó, irmão, o royal é o melhor. E assim mesmo, teve uma época que a gente só tinha Omo para usar. Falava, não tinha sabão em pó, era só Omo. Não tinha palha, não tinha Bombril, não tinha Bombril. Não tinha, como é que é o nome daquela esponja de aço, era só Bombril. Então até hoje o Bombril é melhor, mas é a mesma coisa do outro. O problema não está na receita, o problema está na prática do que está escrito. A receita está correta, não questione a receita, questione como você está colocando os ingredientes. Nós colocamos os ingredientes da forma errada e queremos que dê certo. Ah, pastor, mas um dia eu fiz um bolo, errei tudo e deu certo. Meu irmão, vai contando com os acidentes da vida para você ver. Uma hora você entra numa curva que não tem saída, você estoura a cara. Agora, quando nós pegamos essa palavra de Deus e começamos a colocar a nossa vida perante ela e falamos, Senhor, traga as medidas, afira as medidas, coloque as coisas em ordem na minha vida. Irmão, você vai morrer, você vai apanhar muito, mas vai valer a pena. Eu digo e tenho dito, o evangelho que só afaga o teu ego não é o evangelho do Senhor. O evangelho que defende os idealismos dos dias que vivemos não é o evangelho de Cristo, porque a prioridade do evangelho é defender os princípios do reino de Deus. Essa é a prioridade do evangelho, é implantar em nós princípios do reino de Deus, é fazer nós olharmos para um Deus que está governando sobre tudo e nos colocar nesse lugar e aprender a suportar, aprender a obedecer esse governo, para que quando ele venha, nós já estejamos aptos. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, quando Cristo voltar, você não vai ter chance de adequar a tua vida ao reino. Não adianta chegar assim para Jesus, que nem você faz nas suas orações, e eu também faço. Senhor, veja bem, ali deu um deslizinho, né, mas o Senhor sabe, o Senhor é amor, cheiroso, lindo, perdoa eu. Não, irmão, porque a palavra diz que ele vem para reinar com cetro de ferro. E sabe o que é reinar com cetro de ferro? É dizer para você que ele vai reinar com justiça rápida e pesada. E sabe por que ele vai reinar com justiça rápida e pesada? Porque talvez ele deu 50 anos da tua vida para você adequar a tua vida ao evangelho, e você não adequou porque você é rebelde. A função da Bíblia, da palavra, é nos tornar parecido com Cristo, para que quando o reino de Cristo vier, nós já estejamos vivendo e vivenciando isso. Sabe por que a Bíblia diz que nós precisamos morrer para as nossas vontades e desejos? Porque nós precisamos deixar de viver a nossa vida, porque o evangelho diz isso. E porque se nós entendemos isso e não viver para a nossa vida, e nos dispusermos a morrer pelo evangelho, se isso vier a acontecer em vida em nós, nós estaremos aptos para morrer. Então nós precisamos parar de viver um evangelho medíocre, o evangelho segundo as nossas necessidades, e precisamos aprender a viver um evangelho segundo o que a Bíblia diz que é o evangelho. O
O Evangelho não é para benefício de alguns, o Evangelho é para a apresentação de Cristo. O Evangelho não é para beneficiar pessoas, mas é para manifestar a justiça de Deus por meio da vida das pessoas. Eu não sei você, irmão, mas nesses dias, quanto mais eu leio as Escrituras, mais constrangido eu fico. Mais preocupado eu fico comigo mesmo. Mais eu peço para Deus colocar o prumo na minha vida e colocar o prumo na vida, irmão. Não faz uma oração se você entender o que você está orando, irmão. Não sai daqui hoje e fala: Senhor, põe teu prumo na minha vida. Você vai aguentar? Você vai suportar o prumo de Deus? Porque o prumo de Deus vai alinhar o que está torto. Ah, mas então não devo orar isso? Deve. Mas tem que ver se você aguenta. Porque se você não se converteu ao Senhor ainda, você não vai aguentar. Eu tenho algo, um conceito meu, algo que eu tirei para mim. Eu acredito que não existe desviado. E por que você acredita que não existe desviado? Porque aquele que se converteu não se desvia. E por que não se desvia? Porque aquele que se converteu ao Senhor morreu para a sua vida, para viver a vida de Deus. Então o morto não tem escolha. Eu acredito que tem pessoas que andaram no Senhor, conviveram no meio da igreja, mas não se converteram ao Senhor. E quando veio a tribulação, quando veio o problema, eles voltaram a viver a vida deles, porque eles nunca viveram a vida de Deus neles. Porque eles se favoreceram da graça de Deus e do favor de Deus, mas nunca morreram para viver a vida de Deus. E não se tirou esse conceito, ele não é absoluto, mas eu tirei lendo a Bíblia. Ah, eu sou desviado. Fala, não é desviado, irmão, você nunca aceitou Jesus. Não, pastor, eu fui 30 anos no ministério. É 30 anos que você não se converteu, irmão. E por quê? Porque se você tivesse convertido, você não tinha feito isso. Não, mas a carne é fraca, por isso que Deus diz que a gente tem que mortificar a carne. Porque carne morta não tem força e nem fraqueza. Ela não faz nada, porque quem governa sobre nós é o Espírito. Então, quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus, nós nos convertemos ao Senhor, nós não vivemos mais a nossa vida, mas é a vida de Deus que vive através de nós. Por quê? Porque a sua palavra alinha o nosso coração à sua vontade, e a sua vontade está acima da nossa vontade. É por isso que eu não me desvio nem para a esquerda nem para a direita, mas eu prossigo para o alvo. Por quê? Para o pleno conhecimento de Cristo, para receber a recompensa daquilo que eu corri toda a carreira. Então não tem como eu me desviar de algo que eu não estou mais vivendo na minha vida. Eu já vi algumas discussões as pessoas falarem assim: ai, e se Jesus tivesse desviado? Não, porque assim, ó, tem aqui, ó, tem coerência no que eu estou falando. Que Jesus era homem, não era homem. Agia como homem, vivia como homem. E se ele tivesse desviado, o que seria de nós? Dá vontade de pegar a Bíblia e tacar na cabeça. Não tem como, irmão. A Bíblia fala desde o começo que ele veio para cumprir um propósito, então ele não ia se desviar. A soberania de Deus governava todas as atitudes de Cristo. Ele veio para um propósito. Mas a falta de leitura bíblica fica gerando um monte de pensamento idiota na nossa cabeça. Porque ele veio para um propósito. E qual que é a minha função como igreja de Cristo? É descobrir qual que é o propósito que Deus precisa me colocar, me incluir para que eu cumpra a sua vontade. Essa é a minha função. Ai Deus, mas eu tinha o sonho de pregar para uma multidão e eu estou sentindo no coração que o Senhor só vai me usar para ir lá no asilo, abraçar os velhinhos, amar eles. Eu não queria isso. Então, meu irmão, faz o que você quer. Mas quando você chegar perante Cristo, Ele vai perguntar para você o que você fez com aquilo que Ele mandou você fazer. Que não adianta eu chegar perante Deus como eu chego perante homens, apresentando as minhas credenciais. Essa semana, reverendo, eu curei 10 enfermos, expulsei 50 demônios, batizei 30 pessoas. O irmão tá bom, hein? Vamos melhorar o seu cargo na igreja. Aleluia.
Deus não está preocupado com os teus feitos. A preocupação de Deus é que nós entremos no propósito dele. Esse conceito de network marketing que a igreja desenvolve é antibíblico. Pela produção eu sou aceito. Não, irmão, você é aceito pelo propósito de Deus. Ah, mas pastor, eu só estou cuidando de uma pessoa, eu estou tão triste com isso, eu me sinto frustrado. E se Deus quer que você cuide só dela? Faça bem feito um, não queira fazer 5 que Deus não te chamou para fazer. Sabe qual deveria ser a nossa preocupação como igreja? É que naquele dia nós vamos chegar perante o Senhor, olhar para o Senhor e o Senhor falar bem assim: está escrito a teu respeito, isso, isso, isso. E Deus olhar para você e dizer para você: condiz com o que está escrito. Então entre para o gozo do seu Senhor. Estou nem aí para o que as pessoas pensam, irmão. Quero saber se eu cumpri o meu chamado. Porque não adianta você chegar a aprender o Senhor: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu preguei para 1 milhão de pessoas. Meu ministério foi terrivelmente bonito, lindo, todo mundo me viu pregar na TV, eu consegui fazer a pregação mais eloquente do mundo. Aí o mestre olha assim para o que está escrito e fala: querido, ele não vai chamar de querido, tá? Mas eu estou sendo querido. Estava escrito aqui que você precisava ser um médico que ia cuidar de pessoas, e através disso você ia curá-las e você ia fazer o meu nome conhecido. Eu não te chamei para ser um cara famoso, um pregador famoso. Afaste de mim porque eu não te conheço. E está escrito na Bíblia. Então nós precisamos entender o reino de Deus. O reino de Deus não é baseado em comida e em bebida. Não é baseado nas nossas necessidades. O reino de Deus é baseado em justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não tem por base o que fazemos, mas a base do reino de Deus é o que Ele já fez, e nós precisamos andar no que já está feito. Não é nós apresentarmos as nossas medalhas, irmãos, é nós perguntarmos para o Senhor o que temos que fazer com aquilo que Ele nos deu. Nós queremos fazer com que o reino de Deus seja conhecido, mas nós não sabemos nem no que nos mover. Não sabemos nem o dom que habita em nós. E quando nós olhamos para nós e falamos: poxa, eu queria ter tanto dom daquele homem que lê a palavra. Da onde que ele tira aquela revelação? Irmão, anda na tua medida. Porque a revelação que ele tirou vai servir a tua vida, então receba, não tem inveja. Ah, o Senhor é uma inveja santa, mas é inveja. Mesma visão, que gera divisão. Diga amém. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe por que Romanos 14 deixa claro que o reino de Deus não é comida nem bebida? Porque ele está falando sobre duas coisas que estão ligadas a prazeres da nossa alma. Comida e bebida estão ligados exclusivamente a prazeres da carne, vontades da alma, tudo aquilo que agrada somente a minha vontade e responde somente às minhas expectativas. Por isso que ele deixa claro: o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele está dizendo: o reino de Deus não existe para suprir as suas expectativas. O reino de Deus não existe para suprir aquilo que você quer. O reino de Deus não existe para suprir aquilo que você pensa. Mas o reino de Deus existe para trazer governo e ordem sobre as nossas vidas. Então ele deixa claro que o reino de Deus ele não tem por base as nossas expectativas. O reino de Deus não tem por base as nossas necessidades. E sabe por que o reino de Deus não tem por base as nossas necessidades? Porque a palavra de Deus diz que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo. Logo, o reino de Deus não caminha por necessidade, ele caminha por um cumprimento de um propósito. Você consegue perceber isso? Então, por que muitas das suas orações são baseadas em necessidades em vez de serem propósitos? É porque ainda você visualiza o reino de Deus como comida e bebida, como satisfação pessoal, como recurso para você alcançar o teu propósito.
Quanto que o reino de Deus é justiça. O que é justiça? Nesse texto, é uma doutrina que trata de modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus: integridade, virtude e pureza de vida. Justiça é a base do trono, é uma das bases do trono de Deus. É uma doutrina pela qual o homem tem que amoldar a sua vida a um estado que seja aprovado pelo Senhor. Como que eu pratico justiça? Colocando a minha vida nos moldes da palavra de Deus. Não tem outra forma. Então, se eu entendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, que ele é justiça, eu preciso colocar a minha vida aos moldes do reino. Logo, a minha oração precisa mudar. As nossas orações são de miseráveis, pessoas que estão em miséria. Por quê? Porque não conseguem visualizar um Deus que tem todas as coisas no comando e no domínio dele. Um dia eu sentei com um presbitério de outra cidade, nós conversávamos sobre algumas coisas. Eles estavam tratando, eu fui para aquela reunião, caí, sabe quando você cai de paraquedas numa reunião? Eu cheguei lá e o pastor falou: não, fica aí com a gente que a reunião a gente está tratando sobre alguns problemas da igreja aqui com o presbitério, nós vamos resolver. Falei: não, irmão, vou para outro lugar, o problema já tem os meus, resolve os teus aí. Não, porque se eu ouvir, você precisa também dar uma ideia para a gente aqui. Eu falei: irmão, eu quero esfregar a cabeça, eu não quero ajudar você a resolver problema, não. Eu me lembro que eles estavam tratando sobre uma questão de uma pessoa que já caminhava na fé há mais de 20 anos. E essa pessoa estava caindo nas coisas básicas da palavra. E sabe qual foi a conclusão daquela reunião? É que ele nunca se converteu. Porque alguém convertido ao Senhor nunca faria aquilo. Sabe aquelas coisas que a gente vive caindo no mesmo lugar, tropeçando na mesma pedra, porque nós não nos convertemos ao Senhor. E por que nós tropeçamos na mesma pedra? Pega essa no teu espírito, é porque você continua andando no mesmo caminho. Porque se você sai do teu caminho e começa a andar no caminho do Senhor, a palavra diz que o caminho dele é reto. Se ele é reto, não tem pedra. Mas se toda hora eu estou tropeçando no mesmo lugar, é porque eu não me converti ao Senhor. Não, mas eu tenho 30 anos de igreja, minha carteira de membro da igreja diz que eu tenho 30 anos. Eu já abri 500 igrejas, mas não se converteu, irmão. Porque a conversão, a primeira coisa que ela traz é uma transformação de mente. Nos coloca e embute em nós a mente de Cristo. Aquele que mente não minta mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que engana não engane mais, aquele que trai não trai mais, aquele que usa de usurpação não usurpa mais, aquele que lesa o seu irmão, aquele que persegue o seu irmão não persiga mais, aquele que fala mal do seu irmão não fale mais, aquele que manipula não manipule mais, aquele que é maledicente não seja mais maledicente. Pastor, se tudo isso ia ser conversão, então está difícil. Mas é conversão. Porque se nós estamos convertidos ao Senhor, o governo dele estabelece a nossa forma de pensar. No reino de Deus não existe democracia, existe governo soberano dele. Não, Deus, porque eu penso assim, o problema é teu, eu disse assim. Não, mas eu penso assim, não vou abrir mão do meu pensamento. Tudo bem, morra com o teu pensamento, mas a palavra de Deus não muda. É uma geração de pensadores. Pensam demais, mas obedecem de menos. Tudo pensa, tudo acha, tudo escolhe, tudo tem uma boa conversa. Mas quando abre as escrituras confrontam a sua ideia, ela chega a praticar o pecado, dizer que o que está escrito na Bíblia está errado. Porque não condiz com aquilo que ela pensa. Queridos, não vai haver um avivamento no Brasil enquanto nós não nos voltarmos à palavra de Deus novamente. Não vai haver uma restauração plena e completa da igreja de Cristo sem que a igreja volte a praticar os princípios elementares da palavra. Não vai haver. Eu chego a acreditar que todos aqueles moveres do cair no chão dentro de ouro e tudo aquilo lá que muitos da minha época e alguns viveram, deixaram de acontecer não porque não eram do Senhor, mas é porque as pessoas mais uma vez estavam de olho somente no bezerro de ouro.
Só estavam ligados aos sinais. Só, se não tivesse sinal, se ninguém caísse no culto, irmão, era uma frustração. Deus não veio hoje, pastor, ninguém caiu. Ninguém chorou hoje. Nossa, hoje assim o louvor estava um peso, porque a gente olhava, as pessoas estavam tudo cantando, mas não escorria uma lágrima. Muda a nota melódica, põe aquela lá que toca no sentimento que ela chora. Você quer ver ela chorar? É fácil, irmão. Quem é músico sabe o que eu estou falando. Né? É só achar uma melodia que toque lá dentro. Mas a verdade, Deus está querendo levar a sua igreja nesses dias à maturidade. Deus está arrancando essa vida, esse leite, esse pirulito, dizendo: ei, alô, acorda, geração, vocês precisam dar resposta. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Parem de esperar ventos e comecem a se mover pela palavra. Quem se move pela palavra não perde tempo com movimentações que não são do Senhor. Quem se move pela palavra não se move pelo Deus desse século. Quem se move pela palavra não se move pelo modismo gospel que está impregnado nas nossas igrejas desses dias. Nós precisamos nos mover pela palavra. Todo mundo vai se converter a Cristo? Não. O percentual é pequeno. Mas um pequeno percentual que se converta ao Senhor de uma forma correta é capaz de mudar o destino de uma nação e do mundo todo. Desde que se converta ao Senhor. Nós estamos andando no lugar de favor e misericórdia de Deus, mas vai chegar um tempo que Ele vai governar sobre todas as coisas e acaba esse ciclo. Então é necessário que aquele que minta, não minta mais. Aquele que engana, não engane mais. Aquele que trai, não trai mais. Aquele que usa de balança enganosa, não use mais. Aquele fofoqueiro que diz que vai chamar os irmãos para interceder por algo, mas na verdade está disseminando mentira, contenda e fofoca, tem que parar de ser fofoqueiro. Quer saber como Deus vai governar quando Ele vier? Leia o Velho Testamento. Que na verdade não tem nada de velho. Porque toda a lei, o princípio dela está ali. Não, porque Deus vai vir, Ele vai escrever uma nova lei. Não, Ele não vai, Ele vai viver por aquela. Porque Ele já escreveu, se tiver que escrever uma nova, Ele está dizendo que aquela que Ele escreveu não é perfeita. Às vezes você não precisa nem estudar muito, é só ser lógico. Vou dar um exemplo para vocês, já que nós estamos todo mundo pensando nisso. Você já sabe até do que eu vou falar. Por que a briga da urna eletrônica no Brasil nesses dias? E não só nesses dias, as últimas 3 eleições. Não, porque tem problema, porque dá fraude, porque não sei o quê. E quem fez não retrocede porque diz que é perfeita. Porque a hora que quem fez retroceder vai reconhecer que errou. E reconhecer o que errou te coloca no lugar de suspeita. Percebe isso? Se a palavra diz que a lei do Senhor é perfeita, Ele não vai mudá-la. Se submeta a ela. Mas a graça, você leu quando Jesus falou acerca da lei? Você já leu a Bíblia, irmão, que Jesus fala em Mateus? A lei diz que você pode, que eu posso mandar minha mulher embora, eu posso ser para fazer o que eu quero. Mas a lei diz isso por causa da dureza do seu coração. Eu, porém, vos digo, em Cristo, o peso de viver uma lei correta aumentou ou diminuiu? Pode falar, irmão. E por que nós queremos dizer que aquilo que está escrito não é mais aquilo? Quando a mulher for pega em adultério, ele foi levado perante Cristo, Jesus ficou ali de boa. Você imagina todo mundo fervendo, sabe aquele negócio? Aquele bando de religioso que se acha os bons da boca, que faz um monte de porcaria, mas ninguém sabe. Não, porque vamos apedrejar essa desgraçada, pecadora, infeliz, fez merda, caiu de novo. É Jesus lá, de boa. Não está escrito? Na lei está escrito, não está, mestre? O que se diz para nós? Aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E sabe de qual pecado Jesus estava falando ali? Do pecado que a mulher cometeu, não era de outro. Quantas pedradas essa mulher levou? É porque o adultério dela foi pego, mas o dos outros não era pego, porque eles sabiam se esconder para fazer.
O fato de eu estar cometendo pecados escondidos não quer dizer que eu sou inocente daquilo que estou fazendo. Então não taque pedra em alguém que está fazendo a mesma coisa que você faz nas escondidas. A lei do Senhor, ela é perfeita, verdadeira e agradável. Naquele momento a mulher foi resgatada pelo Senhor e você sabe o resto da história. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Não é o que você pensa, mas o que a palavra diz, paz. O que significa paz nesse texto? Tranquilidade, ausência da devastação e destruição, contente com a porção terrena, qualquer que seja dada por Deus. Sabe quando você tem paz no coração? É quando você não deseja aquilo que não é teu. Sabe quando você tem paz no coração? Quando você deita a cabeça à noite e dorme tranquilo, porque você sabe que está fazendo e vivendo segundo a porção que Deus deu para você. Isso gera o quê? Contentamento. Ah, Senhor, eu queria, mas aquilo não é para você. Tá bom, Senhor, eu me submeto. A Manosa chega, pai, eu queria, eu quero. Poxa, por que eu não quero? Porque não. Porque não é bom para você, você não vai fazer. Ela fala, pai, mas as manas fazem, porque elas têm idade para isso, você não. O estado de contentamento não está em você receber o que quer, está em você se submeter à vontade daquele que disse que não vai dar ou vai dar para você. É esse estado de paz, não é, estou chateado porque não me deram. Não, se sujeite à palavra. Gera o que? Tranquilidade, ausência de devastação. Por que ausência de devastação? Porque uma pessoa inquieta, que quer, ela traz devastação dentro de si própria. Não, porque eu quero e vou fazer, vou dar um jeito, vou querer, aquilo que eu quero eu vou conseguir, vou conquistar. Aí você tem ausência de paz, porque o reino não governa as suas atitudes. Porque o seu desejo é maior do que a sua obediência. O desejo de Adão e Eva os tirou de um lugar de propósito. Todo desejo que é gerado na necessidade humana é corrompido e é pecaminosa. Todo desejo que é gerado em nós a partir do Espírito, ele vai nos levar a um lugar de propósito. Agora basta nós queremos entender aquilo. Até aquilo que eu estou fazendo para Deus. Se eu estou fazendo para Deus algo que Deus disse para mim não fazer, eu estou suprindo um desejo meu e não uma expectativa de Deus ao meu respeito. Não, mas eu estou fazendo, irmão, entenda nessa noite, não importa se você está fazendo no nome de Deus. Importa se você está fazendo aquilo que Deus disse que você tem que fazer. Seja qual for o teu trabalho. Nós não precisamos surpreender a Deus. Sabe aquela balela que a gente escutou por muito tempo? Surpreenda a Deus essa noite. Você acha que Deus vai se surpreender com você, né? Nós temos que surpreender ao Senhor. Ah, tá bom. Ah, irmão, não dá, né? Tem algumas coisas que não cabem mais pra gente. Me surpreendi, meu filho fez algo diferente. Ah, irmão, não dá. Não dá para viver esse evangelho mentiroso mais. Eu não surpreendo um Deus que tem tudo sob seu controle. Eu posso alegrá-lo, mas não surpreendê-lo. O Senhor se alegra e há contentamento no coração de Deus quando eu ando em obediência. Ele fala, olha lá, meu servo, em quem o meu espírito se apraz. Por quê? Porque ele me obedece. Eu não quero surpreender Deus, eu quero alegrar o coração dele com a minha obediência. Porque só é pego de surpresa aquilo que não espera. Mas se Deus espera a nossa obediência, não é pego de surpresa. Pegou? Eu só surpreendo a Deus quando eu estou fora do propósito. Porque eu estou dentro do propósito, eu faço aquilo que apraz ao seu coração. Uau! Alegria nesse texto significa ser o prazer de alguém. Nesse caso, Deus. O evangelho não é para que você tenha prazer com Ele, mas é para que você gere prazer em Deus pela tua obediência. O evangelho não foi gerado para que você gere prazer em você mesmo, mas é para que você gere prazer em Deus por meio da obediência. Nós queremos crescer, mas não queremos sofrer. Não tem como crescer sem sofrimento. Nós alcançamos estatura, somos esticados pelo Senhor quando sofremos as dores que Ele também sofreu para chegar ao cumprimento do propósito.
Irmão, não existe evangelho sem cruz. Não dá mais para pregar o evangelho medíocre. Talvez no meio de uma pregação dessa a gente não tenha tantos glória e tantos amém. Mas sabe o que é bom? Nós vamos ter bastante coisa para pensar durante a semana. Bastante coisa para alinhar o nosso coração durante a semana. Bastante tempo para olhar para dentro de nós e ver se nós não estamos desviados do Senhor, ou melhor, se nós não nos convertemos ao Senhor. Se nós estamos ainda andando pelos nossos caminhos, fingindo que andamos nos caminhos dele. Sabe por que Paulo falava muitas vezes que ele era prisioneiro de Cristo, ele não tinha mais vida nele, ele tinha que viver a vida de Cristo? Sabe por que os apóstolos falavam isso? Sabe por que os evangelistas falavam isso? Sabe por que o povo que vivia naquela época não tinha por dono de si a sua vida para si, mas tinha a sua vida para Cristo? Porque eles sim tinham se convertido ao Senhor. Eles não questionavam a Deus quando Deus mandava eles fazerem as coisas, mas eles obedeciam. Hoje Deus manda nos fazer alguma coisa, nós ficamos, Deus, o Senhor sabe que eu não estou questionando, mas por quê? Então me explica o que é isso, se não é questionamento. Tudo aquilo que Deus vai falar para você, se movimentar no coletivo, Ele vai falar com o corpo. Se Ele não falar com o corpo, porque Ele está falando com você, é o teu desejo, o teu umbigo de mostrar alguma coisa. Deus não fala. Deus se move por meio da revelação no coletivo. Deus vai falar para você alinhar coisas dentro de você. Pode ter certeza que Ele vai falar. Às vezes Ele vai falar coisas para mim, que é só para mim, vai falar para você, só que é só para você. Mas quando é para fazer no corpo, Ele vai falar o corpo, e o corpo vai conhecer e reconhecer aquilo que está acontecendo e que Deus está naquilo. É por isso que eu torno a dizer, espero que você pegue no teu espírito nessa noite. O que você está fazendo, pode estar fazendo com aparência de ser para Deus, mas na verdade é somente para corresponder a uma expectativa que está dentro de você, de dar resposta ao que o teu umbigo está pedindo, e não aquilo que Deus mandou você fazer. Por quê? Porque o reino de Deus para mim ainda é comida e bebida. Eu ainda sou criança. E Deus não entrega o governo na mão de criança. Deixa teu filho sem comer, sem beber o dia inteiro. Vê se ele vai entender o que é jejum. Fala para o Davi. Davi hoje... Irmãos, se vocês veem o tamanho da marmita do menino, vocês assustam. Puxou o pai, alguma coisa puxou. E o pai, o bicho é rápido, é ligeiro. Né, Leozinho? Te amo, viu? Fala pro Davi. Davi, hoje nós vamos ter uma convocação de jejum aqui em casa. E ninguém vai comer nem beber nada. Só vai comer e beber amanhã, tá, Davi? Quietinho, vai orar no quarto, bonitinho, lê a Bíblia. Papai não quer choro. O que o Davi vai fazer quando der ali pelas 11 horas? Não, ele vai esgoelar, vai espernear, vai chutar, vai bater, vai ficar doido. Por quê? Porque o estômago dele está gritando, ele quer comida. Ele precisa comer e beber. Não, porque Deus falou que nós vamos ter que fazer assim. Ande na tua medida e não peça que os outros andem na medida que você está andando. Deus falou para você, irmão, então viva. Não cobre dos outros, hipócrita que somos. Deus fala para nós aí, não, porque ninguém está vivendo, também não vou viver. Boa desculpa para a sua hipocrisia. Porque ninguém entendeu, também não. Agora também não vou viver, porque não é de Deus. Deus falou para você, não falou para todo mundo. E como que eu sei que Deus falou só para mim e não falou para todo mundo? Porque se você perguntou para alguém e alguém ouviu a mesma coisa, Ele falou para outro. Se você perguntou para alguém e ninguém está ouvindo nada, só você está entendendo, então é para você fazer. Você chegou, irmão, Deus está me falando, pastor, que você tem que fazer tal coisa. Eu falei, Deus não falou para mim. Não, mas eu sou profeta. Eu falei, se é profeta, então você tem que entender que eu posso jogar profecia. E eu olhei para ele e falei para ele, eu também sou profeta. Então quer dizer para você que essa profecia é para você. Viva o que você recebeu e não peça aos outros para viver aquilo que você não está disposto a viver. Então nós somos muito bons em falar para os outros, mas nós não queremos viver a vida. Por quê? Porque ainda nós somos crianças. E queremos estar comendo e bebendo todo momento e pensamos que isso é reino de Deus. Suprindo as nossas necessidades, pensamos que isso é reino de Deus. Deus, eu estou orando porque o Senhor sabe a minha necessidade de comprar um carro novo no final do ano, Senhor. Aquele miserável do meu patrão não aumenta o salário, mas eu sei que o Senhor vai fazer um milagre, eu vou comprar pela fé. Vou assumir aquele carnê de 60 prestação de R$1.500, eu ganho 1.200, mas Deus vai fazer, a provisão vai vir, aleluia. Vai, irmão, compra. E vem falar comigo daqui 3 meses, se vê se você não vai apanhar.
Antes de eu dizer para você, Ele te dá condição para ter. Aí você trabalha que nem um condenado, daqui 6 meses, daqui 5, 4 meses, você está andando de ônibus porque você perdeu o teu carro, que Deus te deu. Que Deus que te deu? O Deus do teu umbigo. Porque é criança. Pensa que reino de Deus é obter coisas pessoais, sendo que reino de Deus é manifestar o Cristo. É melhor andar de ônibus e a pé com dignidade, apresentando o Cristo como um Cristo verdadeiro, do que ficar devendo na praça. Porque nos falta o quê? Conhecimento acerca do reino, porque para nós o reino de Deus ainda é comida e bebida, satisfação pessoal, satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. Porque se o Senhor não me dá, eu vou sair da igreja. Nunca esteve nela? Porque se estivesse, não tinha esse discurso. Porque aquele que está na igreja entende que ele é a igreja. Se ele é a igreja, ele está sujeito ao senhorio de Cristo, está respeitando, está debaixo do governo daqueles os quais o Senhor o colocou para governar sobre a sua vida. Ele se sujeita e obedece. Sai da igreja porque nunca esteve. E não vai dar certo em lugar nenhum, porque não se sujeita aos processos. Eu já disse para algumas pessoas que passaram por esse lugar, eu falei: aqui é o teu último estágio, irmão. Você precisa se sujeitar. Porque tudo que está acontecendo com você já aconteceu em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, você não se sujeitou. Aqui você se sujeita, você morre. E como assim morre? Vou te explicar. Está aqui, ó. Você pode morrer agora. Ou você pode continuar a ficar esperneando mais 30 anos. Por quê? Porque ainda olha para o reino de Deus como comida e como bebida. Não entende que tudo que fazemos, a alegria que geramos tem que ser para o Senhor. Não para nós mesmos, não podemos fundamentar o Evangelho naquilo que pensamos. Nós temos que fundamentar o Evangelho em Cristo, porque Ele é um fundamento que não se muda. Cuide cada um como constrói, porém não mudem o fundamento que é Cristo. Você pode construir de uma forma e eu de outra, porém o fundamento tem que ser o mesmo. Eu não posso construir mediante o que eu penso, mas eu tenho que construir mediante aquilo que está escrito. Mas sabe por que nós não nos sujeitamos ao senhorio de Cristo? E muitos de nós não nos sujeitamos ao que a palavra diz, nós discutimos e questionamos a palavra, é porque nós somos amantes de nós mesmos. E por sermos amantes de nós mesmos, nós caminhamos segundo aquilo que nós achamos e não aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que nós somos comprados por Cristo. O que é algo comprado? Algo comprado tem vontade própria, faz o que quer? Sim ou não? Teu carro que você comprou, ele olha para você de noite e fala: vou dar um rolê na praça, fica aí. Tem autonomia? Falou: ô bobão, a chave está aqui, ó, só funciona se eu ligar. Não, mas eu tenho a minha aqui, eu vou andar sozinho, me governo. Quando a Bíblia diz que nós somos comprados por Cristo, Ele está dizendo que nós pertencemos a Ele, nós não nos movemos sem que seja pela sua vontade. Então por que nós fazemos o nosso jeito? É porque nós não fomos comprados. Sabe por que nós somos comprados? Porque nós não decidimos nos entregar a Ele. 2 Timóteo 3, 1-9, abra comigo aí. Diga aleluia, irmão. Segunda Timóteo 3, versículo do 1 ao 9. É bem extenso, mas eu só vou escolher 3 coisas que eu acredito que ele vai suprir todos os textos que nós vamos ler aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.
Foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetraram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens do todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Esse texto fala de homens que fazem parte do corpo de Cristo. Não está falando de pessoas lá fora, está falando da igreja, de pessoas que não se entregaram a Cristo, caminham como igreja, se movem como igreja, andam como igreja, mas não se converteram ao Senhor da igreja. Parece-se com aquilo que é verdade, mas não é a verdade. É a cópia praticamente perfeita, mas continua sendo cópia. Existe uma empresa aqui no Brasil que ela faz cópias de carros, Ferrari, Porsche e tudo mais. E quando você coloca esses dois carros, o original e a cópia perto, se você não for um perito, você diz que é a mesma coisa. Mas sabe quando você vai descobrir qual que é o original e qual que é o falsificado? É na hora que você vai pagar. Porque na hora de pagar o preço, você vai descobrir o valor correto de cada coisa. Tem muita coisa que se parece com a igreja, mas quando você fala para pagar o preço, eles revelam os valores deles que não são os do reino, porque estão preocupados com a comida e com a bebida, porque ouvem a palavra e o confronto da palavra todo dia, mas são como essas mulherinhas que escutam todos os dias, mas não se submetem à palavra e não mudam. Isso está sendo dito para a igreja. Existem 3 palavras aqui que eu quero que vocês entendam o que elas querem dizer. Uma delas é enfatuados. Sabe o que significa enfatuado? Significa alguém que levanta fumaça, envolve em neblina. Significa muitos homens nos nossos dias estão fazendo fumaça que se parece com a glória. Fazem aquelas coisas que você fala, uau, Deus está nisso. Mas na verdade não passa de fumaça. São homens que manipulam e persuadem as pessoas por meio de coisas que se parecem com espirituais, mas que não são. Profetas manipuladores. Homens que manipulam a palavra para quê? Para que as pessoas caminhem debaixo do seu jugo. O significado dessa palavra é levantar fumaça, envolver numa neblina. Muitos homens têm levantado uma falsa fumaça dizendo ser da glória de Deus presente, mas na verdade não passa de fumaça de homens que só confundem os sentidos, entorpecem a muitos, levando a muitos à morte espiritual. E sabe por quê? Porque nós ainda estamos com os olhos no reino de Deus, baseado em comida e bebida. Sabe quem é enganado? Quem ainda deseja as suas coisas e não as coisas do reino de Deus. Muitas vezes a gente fala, não, eu fui enganado. Não, você não foi enganado, você só foi sustentado no teu desejo. Você só foi por aquilo que você queria. Não, porque fulano pecou contra mim, fulano me ferrou, fulano fez um monte de problema comigo. Na verdade, ele não fez nada com você. Ele só pegou aquilo que você queria e deu para você e te usou. Assim como você usou ele para ter aquilo. E o que é isso? São pessoas que se movem por fumaça e não pela glória. Pessoas que vendem seus valores porque também têm interesses. E por que fazem isso? Porque caminham no reino, pensando que o reino de Deus é comida e bebida, baseado em satisfação pessoal. A segunda palavra aqui, são implacáveis, pessoas que quebram aliança, interrompem o estado de paz. Homens implacáveis são aqueles que não são homens de aliança. São aqueles homens que quando você mexe no prato de comida deles, acabou a aliança. Sabe aquele cara que fala, eu estou contigo até a morte. Tamo junto. Rapaz, dá um medo. Já estou curado, mas quando...
Rapaz, eu tinha um medo quando o cara chegava e falava, tamo junto, irmão. Hoje já tô curado, tô melhorzinho. Não totalmente, né? Mas tô lá já. Tô no processo. Tamo junto, é nós. Vamos gritando pela espada, tamo junto. Primeira bobeira. Vou carregar tua maleta. Irmão, não pense que aqui não acontece isso, viu? Pastor, eu quero andar contigo, pastor. Só tá em família, pode. Depois você corta, tá, esse pedaço. Quero andar contigo, pastor, eu quero carregar tua maleta. Quero guerrear com a tua espada. Não durou um mês, irmão. Não aguentou um mês e queria carregar a maleta e lutar com a mesma espada. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para corresponder à tua expectativa, irmão. Eu estou aqui para dar resposta ao meu Deus acerca daquilo que Ele confiou a mim. Eu não estou preocupado com quem vai carregar a maleta. Porque primeiro que eu não carrego maleta, eu já tenho mochila porque eu consigo levar sozinho. Eu jogo nas costas. O problema é que nós ficamos quebrando aliança, sabe por quê? Porque não somos supridos nas nossas necessidades. Se nós entendêssemos, eu não vou pregar sobre isso hoje, o conceito de aliança, nós jamais faríamos aliança sem responsabilidade. Eu falar que eu tenho, que eu caminho contigo, estou com você é uma coisa, agora eu chegar e falar, Renato, nós temos uma aliança, isso tem um peso muito grande, porque a aliança não se quebra. Não se quebra porque você não foi suprido na sua vontade, não se quebra porque você não foi suprido naquilo que você esperava. A aliança é quebrada quando um dos dois quebra o princípio da aliança. Fora disso, o que vem no âmbito da necessidade, não existe quebra de aliança. Então são homens implacáveis, que vivem quebrando alianças. Aquele cara que chega já, depois de 1, 2, 3 conversas, fala, eu tenho uma aliança com você, fala, eu já chamo, irmão, tá difícil. Eu já falo, irmão, você não sabe nem o que é aliança, irmão. Não fala que tem uma aliança comigo. Não, pastor, estamos juntos, tem uma aliança. Falei, vem cá, vou te explicar o que é aliança. Você nem baixou as calças, irmão, nem mostrou a tua nudez, como é que você tem uma aliança? Você só mostrou o teu lado bom, não vem não, eu sei que você tem um lado ruim escondido aí. Eu já digo para o cidadão, se prepara que você vai conhecer o meu, é ruim também. Né, William? A aliança está baseada em eu mostrar quem eu sou e não quem eu quero que você acredite que eu sou. É por isso que o conceito de aliança nos nossos dias está tão deturpado. Por quê? Porque são homens implacáveis, que estão só preocupados com as suas coisas, em implantar aquilo que querem, porque pensam que o reino de Deus é comida e bebida. Vivem quebrando alianças, interrompendo o estado de paz. Irmãos, igrejas se dividem porque pessoas estão preocupadas em alcançar lugares altos e não se sujeitar ao senhorio de Cristo. Não, porque eu vou sair, porque eu vou levar o meu grupo, porque eu não concordo. Teu pastor quebrou o princípio? Quebrou. Então saia, mas não seja Absalão. Saia quieto, sozinho. Caminhe debaixo de um princípio. E se alguém te seguir, aí é outra história. Porque nos falta o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Eu lembro que um tempo atrás, há 6 anos atrás, quando eu saí do ministério que eu estava, saí eu e a minha esposa e as nossas filhas. Eu me lembro que cerca de 30 pessoas nos procuraram, foi mais ou menos isso, né, amor? Nos falando conosco, falando, onde você vai abrir igreja? O que você vai fazer? Estamos juntos. Falei, irmão, só vou dizer uma coisa para você, eu não vou abrir igreja, porque igreja não se abre, ela nasce. Então não tem como abrir. A segunda coisa que eu vou dizer para você, eu vou para casa cuidar da minha família, entender o que Deus quer para a minha vida. E a terceira coisa, eu não tenho desejo nenhum de abrir nada, porque eu não sou o dono da igreja. Então eu aconselho a você, se você não quiser ficar nesse ministério, procure o outro, não venha atrás de mim, porque eu não vou fazer nada. É por isso que eu posso falar, irmãos, com muita graça, que essa igreja não nasceu de divisão. Ela nasceu debaixo de um propósito: curar a noiva de Cristo, sarar pessoas feridas. Dessas 30 pessoas, nenhuma delas congregou ou congrega conosco. Graças a Deus. Não porque são pessoas ruins, são pessoas boas, queridas, tementes ao Senhor. Mas eu não queria
começar algo debaixo de um princípio errado. E na verdade eu nem queria começar nada, porque eu não ia começar nada. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque quando nós entendemos algo no Senhor, não é para nós sairmos batendo naqueles que não entenderam, é para nós sujeitarmos aquilo que estamos caminhando. Todo aquele que é elemento de divisão é porque não entendeu a aliança. Uma coisa que o Luiz Hermínio fala, e é verdade, cara, não tá bom, sai, mas sai quietinho. Não, porque eu não concordo. Tá bom, então vem cá. Vamos ler na Bíblia. O que está fora da Bíblia que o teu líder está fazendo? Não, mas eu não concordo com a forma que ele está fazendo. Tá, mas a forma está fora do princípio? Não, não está. Então você sujeita, seu rebelde. Não vem querer encontrar em mim um lugar para você assinar a tua rebelião. Volta lá e se sujeita. Mas infelizmente muitos falam bem assim: vem para a minha igreja porque aqui é diferente. Você está saindo de um bajulador para outro, irmão. Você está saindo da casa de um faraó e caindo na mão do outro pior. Justamente por quê? Porque ele não teve a capacidade de olhar para você e falar bem assim: você está em pecado, está errado, retorne para lá e peça perdão e se sujeite. Eu falo daquilo que vivo porque já fiz isso muitas vezes. Por quê? Porque nós temos que entender, que nós temos que compreender o conceito da aliança e o que mantém a aliança nos nossos dias. A terceira palavra que eu tiro desse texto é jactanciosos. Significa o que? Propriamente uma pessoa que é fanfarrão, que conta grandes coisas com respeito às suas proezas e realizações, com a ideia implicada que muitas de suas afirmações são falsas. Sabe aquele negócio lá daquele filme que ficou bem famoso no Brasil todo, Tropa de Elite? Você é um fanfarrão, você é um jactancioso. Como é que tem aquele tema lá, Paulo? Não fica legal eu dizer que é fanfarrão. Então como é que nós escrevemos? Escrevemos jactancioso, ficou melhor, vamos escrever jactancioso. Mas na verdade quem é um fanfarrão? Uma pessoa que só está preocupada em mostrar as suas realizações, suas proezas. E na maioria das coisas que ela fala são afirmações falsas e mentirosas para que o seu umbigo, o seu ego seja alimentado. E lembre que nós estamos falando de um percentual que vive dentro da igreja. Fala aos ouvidos daqueles que somente querem ouvir coisas agradáveis, dá a cada um a palavra que eles esperam receber. Fala de si mesmo e se autopromove em tudo. É uma pessoa bajuladora. Não sei se você já passou por isso, mas eu acho que tem bastante gente já que com uma caminhadinha já deve ter passado. Sabe aquela profecia assim, o cara sabe o que você está vivendo, ele chega e fala para você tudo dentro que você está vivendo e fala: recebe, irmão, porque é de Deus. Ah, irmão, eu sou meio difícil com essas coisas. Um dia vem uma pessoa, um dia que eu falo dias, pode fazer 10 anos, tá? Fico pensando que foi ontem, não. Tipo, não, porque Deus me mostra isso. E eu estava assim, sabe que você está aquele dia assim, difícil? Eu olhei para a cara desse irmão e falei: você precisou orar para saber tudo isso? Não, porque eu já sei. Não precisa falar para mim o que eu sei, fala para mim o que eu preciso saber. Cara, vive junto comigo, vai dizer que Deus mandou falar. Tenha coragem, seja homem, fala para mim o que você pensa. Porque tem medo de ouvir, daí vem com bajulação. Não, nossa, o irmão está com dó de mim. Pessoas bajuladoras só falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Para quê? Para tê-las debaixo do jugo da servidão. O meu Deus não fala o que eu quero ouvir, o meu Deus fala o que eu preciso ouvir. O cara chegou assim, está fazendo assim, assim, assado. Não, irmão, fica tranquilo, Deus está contigo. Mas eu estou pecando. Não, você vai passar, pecadinho, relaxa. Vou orar, vamos aqui, vou orar com você. Portanto, você não sair do nosso meio, aleluia. Diz que o irmão é bom, né? Não dá para perder o irmão, vamos negociar aqui. Jactancioso, fanfarrão, brinca com as coisas de Deus, tem conhecimento da verdade, mas manipula a verdade em favor próprio. Para quê? Para que as pessoas continuem debaixo do seu braço. E só fica debaixo do braço de um manipulador aquele que gosta de ser manipulado, porque alcança também troca naquilo tudo. Eu costumo dizer que só existe o traficante porque existe o viciado. Se acabar o viciado, acabou o traficante. Só existe o bajulador porque existe aquele que ama ser bajulado. Porque se não existisse amantes de bajulação,
não existiriam bajuladores no nosso meio. E a gente sabe quando é honra e quando é bajulação. Tem gente que tem tanto medo de ser bajulador que começa a andar em um caminho de desonra. Eu falo porque eu já passei por isso. Peguei um ranço de bajulação que eu entrei num lugar de desonra. Eu precisei fazer um caminho de volta por causa disso. Então nós temos que ter o que? Clareza das coisas. Ah, mas tudo é parecido. É como eu disse agora, parece a mesma coisa, mas os valores são diferentes. Pessoas que caminham nesse lugar, elas não querem se submeter aos processos. Elas procuram pessoas segundo, pastores segundo o seu coração, que concordem com tudo e não os corrijam em nada. Abra comigo em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Nós já estamos quase acabando. Você achou que tinha pouca gente, você ia embora mais cedo, né? Dançou, irmão. Segunda Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe o que significa coceira aqui? Desejo de ouvir algo agradável. Agradável a quê? Aquilo que eu estou vivendo, a minha alma. Homens que procuram o quê? Pessoas que falem a sua alma e não falem ao seu coração. Só falam a sua alma, só ouvem, ah, Deus, aleluia, glória a Deus, que palavra hoje, nossa, isso aí que eu penso, isso aí que eu acredito. Sabe quando a gente tem que sair dizer que palavra? Aquela que arrebenta a gente por dentro, irmão. Às vezes quando eu comecei a ouvir, ir para Itajaí, eu chegava em Itajaí, às vezes eu pegava aquela palavra assim que me arrebentava todo por dentro. Chorava tipo uma criancinha. E aí eu olhava para a Dani e nós falava, nossa amor, é o que a gente pensa, né? É o que a gente pensa, né? Mas a gente não vive, a gente vai precisar viver esse negócio. Eu concordo, eu sei, é terrível, dói pra caramba, mas é verdade. Não adianta pensar sobre a verdade, nós precisamos viver a verdade. Então o evangelho não é para trazer, suprir a coceira dos nossos ouvidos. Fábula significa um discurso mentiroso, manipulador, que alimenta somente o desejo almático das pessoas. Falam coisas que só nos alimentam os nossos desejos, mas não pregam a sã doutrina. Por quê? Porque não suportam, porque não vivem. Manipuladores, que ainda pensam que o reino de Deus é comida e bebida. E hoje virou uma moda nesses últimos 7 anos de falar sobre reino de Deus. Tudo é reino. Isso aqui é reino. Não, porque que eu... Como é que vocês caminham aqui? Nós caminhamos no conceito do reino. O que é reino, irmão? Não, é reino. O que é reino de Deus? Não, é reino sim. Aquele negócio, da comida para pobre, aquela coisa, né? Não só isso. Isso faz parte. Mas é muito mais que isso. Não façam algumas coisas se redimindo de outras, porque vocês não praticam justiça, por fazer somente aquelas coisas que vocês querem. Todo mundo coloca lá na placa agora, igreja no reino, comunidade do reino. É muito o reino do seu umbigo e pouco o reino de Deus, porque vivem fábulas. A palavra religiosidade, ela virou desculpa para tudo aquilo que não me agrada e não condiz com o que eu tenho por verdade. Bom, nós temos que levantar hoje, essa semana, todo dia, 6 horas da manhã, e nós vamos fazer um movimento de oração. Todo dia, a igreja toda, 6 horas da manhã e 7 orando. Nós vamos fazer isso. O pastor virou religioso. Começou agora, campanha de oração. Religioso. Falei, sabia que tinha uma religiosidadezinha ali. Eu não sou, eu vou orar a hora que eu quero, porque eu sou livre, eu sou filho do reino. Preguiçoso. Não suporta levantar de manhã, não aguenta orar 15 minutos, quando fala em 1 hora. Aí, quem deu a ordem é religioso.
Tem por religiosidade, por quê? Porque é uma boa desculpa para não viver a vontade de Deus. Deixa eu dar uma notícia para você, reino de Deus, você não vive a tua vontade, você se sujeita à vontade do Senhor. E um dos preceitos do reino é uma vida de oração. Não tem como entender o reino de Deus por meio da nossa mente. A palavra diz que nós precisamos transicionar a nossa mente para compreender o reino de Deus. Ir à igreja virou religiosidade para aqueles que não conseguem viver com as diferenças. Então criam seus argumentos com sutilezas usando a palavra. Mas quanto à igreja, a denominação os serve, dizem que Deus tem um plano de salvação nisto. O que nós temos visto de pessoas criticando a igreja nesses dias. A igreja sou eu, irmão. A igreja não é isso aqui, as quatro paredes. Ignorante, não sabe nem o que significa a palavra igreja. Se você soubesse, não falava tanta besteira. Mas é porque anda por vento de doutrina, não consulta as escrituras. Mas quando a igreja, que ele bate e xinga, abre as portas para ele viver a vida que ele quer e fazer o que ele quer e promove ele. Não, nossa, Deus está usando essa Babel aí ao meu favor. Deus está abrindo as portas da Babel para que eu seja assim, aquele que vai anunciar o evangelho lá dentro. Jactancioso, fanfarrão. Quer se suprir, quer que os seus desejos sejam supridos na noiva de Cristo. Fica se pervertendo com a noiva. Se perdendo nos seus desejos, nas suas vontades. Igreja, no seu significado original no hebraico, nada mais é do que reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar em público. Então o fato de você fazer reunião em casa não quer dizer que você é uma igreja melhor do que aqueles que se reúnem no prédio. Porque igreja, no seu original, significa tirados para fora de suas casas, para em um lugar público, uma assembleia solene, determinarem governo sobre uma cidade. Não precisa nem estudar muito. Hoje só você entrar no Google você vai encontrar a raiz da palavra. Mas é muito fácil falar aquilo que enche a nossa vontade e o nosso desejo. E sabe por quê? Porque nós não queremos nos sujeitar ao corpo, não queremos viver com as diferenças. Então andar no corpo é religiosidade. Vir no domingo à noite na igreja é religiosidade. Não, porque irmãos, quem instituiu o domingo foi os romanos. Romanismo na igreja. Não, tem que ter um dia assim, é no sábado, porque no domingo é coisa romana. Os católicos instituíram aí cabresco nos crentes, agora todo mundo, igreja romana. Pelo menos alguma coisa eles souberam fazer, né, irmão? Aleluia. Porque sempre procura o quê? Um argumento para justificar a sua mediocridade. Eu não consigo me sujeitar ao corpo, então eu encontro argumentos parecidos com a verdade para não me sujeitar a uma vida vivida no corpo. Sabe para que existe o corpo de Cristo? É para nós sermos lixados mesmo. Sabe por que a Bíblia diz que o corpo de Cristo é formado de diversas, um corpo é formado de diferentes coisas, mas cumpre o mesmo propósito? Às vezes assim, você vai conviver com um monte de gente diferente de você, e você vai ter que caminhar na mesma velocidade, porque o cabeça determina a movimentação do corpo. E como que eu caminho na mesma velocidade? Me sujeitando ao membro que não é como eu sou. Mesma coisa eu dizer para o meu pé que eu quero ir para a esquerda, e meu pé ir para a direita. Não, mas está todo mundo indo para a esquerda, e meu pé está puxando. Não. Se o cara não tem abertura, vai dar rasgadura, irmão. Vai ter um problema sério. Por quê? Porque o corpo está indo para a esquerda. Não, mas eu vou para a direita. Eu quero ser... Deus falou comigo. Tá bom então, bonitão. Deus falou com o corpo, menos com você. Você é melhor que o corpo, né? Deus só falou para você então. O corpo está tudo dormindo. Você está acordado. Não se sujeita ao corpo. Caminha pela sua própria palavra. Tudo aquilo que atinge seus ouvidos como uma verdade torna-se religiosidade. Por quê? Porque ele é um religioso na verdade, mas diz que os outros são religiosos porque ele não se sujeita à verdade de Cristo. E por que isso? Porque está procurando coisas que falem somente ao seu desejo, ao seu ouvido e à sua alma e aquilo que ele espera. Isso precisa mudar nesses dias no nosso meio. Em Mateus 18, do 15 ao 17, Jesus fala a respeito da autoridade da igreja reunida para tomar decisões. Leia lá, leia em casa sobre isso. Uma igreja só é igreja quando ela se reúne para fazer por meio de quem Deus é. Não existe igreja fora do corpo. Eu sou a igreja. Não, você é uma parte da igreja. Não, porque eu me reúno assim, agora eu sou a igreja. Não, você não é a igreja.
A igreja é o corpo de Cristo todo, você é parte dela. Nós precisamos compreender o que a palavra diz. Nesses textos vai encontrar falando sobre fariseus. Fariseus eram aqueles que procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa de ritos e formas de piedade. Sabe aquele cara que quer aprovação todo momento? Pelo que ele está fazendo, pelos rituais que ele está fazendo, isso é um bom fariseu. Porque ele sempre procura aprovação por meio daquilo que ele faz. E não sujeita ao Senhor, para que o Senhor o aprove naquilo que ele está fazendo. Ai, estou chateado porque meu líder, meu pastor não vê o que eu estou fazendo. Também não vou mais fazer, é melhor que não faça mesmo. Você está fazendo para o teu pastor e para o teu líder, você não entendeu nada, você é um bom fariseu. Agora você está fazendo para Cristo, pode ter certeza que Ele está vendo. Isso é entender a palavra de Deus. Para nós encerrarmos, agora é de verdade. É reino de Deus, anote isso, é a extensão do caráter de Deus por meio da sua igreja, demonstrado a todos mediante a justa justiça que está em sua palavra, como o rei faz e governa. É a sinalização daquilo que será em plenitude quando Cristo vier e governar sobre tudo. Se aquilo que eu faço não manifesta Cristo, não é reino de Deus. Se aquilo que eu faço não demonstra a justiça do reino, não é reino de Deus. Se aquilo que eu faço só está sujeito às minhas vontades e desejos e não está sujeito à sujeição ao corpo, não é reino de Deus. Porque o reino de Deus revela o caráter de Deus por meio do corpo. E se as minhas atitudes não revelam o caráter de Deus, eu não estou vivendo e não estou manifestando e não estou sinalizando o reino de Deus. Se eu não me sujeito um ao outro em amor, não é reino de Deus que eu estou vivendo. Se eu não entendo o corpo e não entro num estado de obediência, não é o reino de Deus que eu estou vivendo. Se nós entendemos o reino de Deus, nós vamos girar algumas chaves dessa cidade, e a cidade vai receber algo de Deus sobrenatural, mediante um povo que entendeu e se move pelo que entendeu. A minha oração é que a igreja de Curitiba entenda o que é reino de Deus. Que a igreja de Curitiba pare de colocar o reino de Deus em mais uma modinha gospel. Entenda que o reino de Deus não é moda gospel, o reino de Deus é a sujeição de um povo ao senhorio e ao governo de Cristo, mediante a vontade plena de Cristo. Se coloque de pé. Interessante que Romanos 14:17 começa nos chamando a atenção do que não é. Porque o reino de Deus não é. E sabe por que ele nos chama a atenção do que não é? É porque justamente o que não é que nós praticamos achando que é reino de Deus. A palavra nos confronta sempre naquilo que nós estamos precisando alinhar os nossos corações, naquilo que andamos errado. Então que nós saiamos aqui nessa noite entendendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Que não são satisfações e desejos pessoais que precisam ser correspondidos, mas existe uma ordem do reino que nós precisamos entrar para que ele seja estabelecido dentro de nós, para que nós possamos refletir a partir daquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Feche os teus olhos. Encontre alguém aí perto de você para você orar com ele agora. Aleluia. Encontre alguém. Dentro daquilo que nós compartilhamos e nós falamos essa noite, você possa orar mediante a isso. Você possa orar um pelo outro mediante a palavra que foi liberada nessa noite, para que nós venhamos nos mover como corpo de Cristo. Não como indivíduos que se movem sozinhos, mas como indivíduos que se sujeitam ao governo de Deus, se sujeitam ao senhorio de Cristo e se movem como corpo. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Gratos pelo Teu governo, gratos por tudo que o Senhor tem dito às nossas vidas. Gratos, Pai, porque a Tua palavra diz que aqueles que o Senhor os tem por filhos, primeiro o Senhor os açoita. E obrigado, Senhor, pelos Teus açoites nesses dias. Obrigado porque
Mediante a isso, nós estamos nos tornando homens maduros, filhos, para manifestar, ó Senhor, a Ti e não a nós. Eu oro nessa noite para que toda a jactância, todo o desejo dos nossos corações caia por terra. Eu oro nessa noite, Senhor, para que nós não venhamos nos mover por desejos mundanos, por desejos nossos, Senhor. Eu oro, Pai, para que nós não venhamos nos mover por aquilo que, meu Deus, agrega e alegra a nossa alma e o nosso desejo momentâneo. Mas eu oro para que nós venhamos nos mover pelo Teu propósito, pela Tua vontade. Eu oro para que haja um arrependimento no nosso meio. Eu oro para que aquele que mente não minta mais, aquele que engana não engane mais, aquele que trai não trai mais, aquele, Senhor, que conspira não conspire mais. Eu oro para que haja uma conversão, Senhor, que os homens e mulheres se convertam a Ti, se entreguem ao Senhor, que abram mão das suas ideias e pensamentos e se sujeitem ao senhorio de Cristo, se sujeitem ao Teu governo, se sujeitem à Tua vontade, se sujeitem àquilo que Tu és e àquilo que Tu queres que nós sejamos. Eu oro para que haja, Senhor, em nós um coração disposto a ouvir, obedecer, um coração disposto a se arrepender, um coração disposto de parar de andar pelos nossos caminhos, um coração disposto a andar no Teu caminho, porque o Teu caminho é perfeito, o Teu caminho é reto, o Teu caminho nos leva ao propósito correto. Eu oro para que todo desejo, Senhor, e a missão oculta do nosso coração seja jogada para fora, seja revelada, seja perdoada, para que o Senhor coloque em nós a Tua vontade e o Teu desejo. Eu oro, Senhor querido, para que o Teu prumo venha sobre esta casa. Senhor, como pastor desta casa, como homem a quem o Senhor deu o cajado para conduzir esta casa, eu oro, Senhor, e peço que o Teu prumo venha sobre nós, que o Senhor nos alinhe, que o Senhor afira as nossas medidas, e tudo aquilo que estiver fora das Tuas medidas, o Senhor coloque em ordem. Toda parede torta caia por terra e seja levantada nas medidas corretas. Toda construção que foi feita, Senhor, fora da Tua vontade, que seja destruída agora. Mas que essa casa, Senhor, seja aferida pelo Senhor, que essa casa seja alinhada pelo Teu propósito, que os pastores e líderes dessa casa, os irmãos, as irmãs, todos aqueles que congregam aqui, se movem a partir daqui, meu Deus, todos sejam alinhados pelo Senhor. Que o Teu prumo seja colocado em nós, Senhor. Que o Senhor venha aferir as nossas medidas esses dias, e o Senhor venha nos alinhar até o Teu propósito, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para vivermos tortos, o Senhor nos chamou para andarmos em um caminho reto. O Senhor nos chamou para um propósito, Senhor. Nós não queremos ser, Senhor querido, pessoas, Senhor, que estão só preocupadas em gerar prazer com a Tua igreja, mas nós queremos ser pessoas que estão preocupadas em dar prazer a Ti por meio daquilo que estamos obedecendo, Senhor. Coloca o Teu prumo sobre nós esses dias. Coloca o Teu prumo sobre nós esses dias. Estabelece sobre nós, Senhor, as Tuas medidas, para que venhamos alinhar a nossa vontade e submeter a nossa vontade à Tua vontade, Senhor. Que a nossa vontade não governe sobre nós, mas que a Tua vontade governe sobre nós. Eu oro para que todo aquele, meu Deus, que está sendo alinhado por Ti, seja quebrado no orgulho nesses dias. Que não seja o seu querer, mas se sujeite ao senhorio de Cristo. Que não seja o seu desejo e a sua vontade, mas que se sujeite ao senhorio de Cristo. Se está fazendo algo com uma motivação errada, que pare de fazer, para que o Teu reino seja manifesto a partir da atitude correta tomada, Senhor. Eu oro para que haja, Senhor, um alinhamento nessa casa. Eu oro para que haja, Senhor querido, um lugar de arrependimento e retorno nos lugares que se perderam, Pai. Eu oro por isso, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. E assim, Senhor, encerramos esse momento, essa reunião, esse lugar, Senhor, que nos reunimos como corpo de Cristo, para entender e a partir de entendermos, nos movemos, Pai, na semana, mediante a Tua palavra. Eu oro que nessa semana, Senhor, nós venhamos entrar em um lugar, Pai, de confronto dentro de nós. Eu oro para que essa palavra nos confronte a nós, e nós não venhamos usá-la para confrontar os outros, Senhor, mas que ela seja, Senhor, algo que nos confronte e alinhe o nosso coração. E que nós possamos ser resposta para Você nesses dias, Senhor.
que nós possamos amar mais, que nós possamos nos entregar mais, que nós possamos nos sujeitar mais, que nós possamos fazer e viver mais a tua vontade, que nós venhamos deixar de andar por comida e bebida, mas possamos andar pela tua justiça, pela tua paz e pela alegria que há no teu Espírito e revelado em nós. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Eu abençoo toda a tua igreja com uma semana de paz, uma semana do teu favor, uma semana de graça e uma semana, Senhor, de alinhamento do Senhor sobre as nossas vidas. Em o nome do teu Filho Jesus. Aleluia. Amém.